Olá pessoal, vamos falar hoje sobre potencial elétrico gerado por várias cargas, ok? O que você tem que ficar atento? Potencial elétrico, diferente do campo elétrico, diferente da força elétrica, ele vai ser uma grandeza escalar, tá? Potencial elétrico vai ser uma grandeza escalar. Então você não vai ficar preocupado com direção, sentido, fazer setinha, não precisa. Para potencial elétrico é só calcular o potencial gerado por cada uma das cargas e sair somando, tá bom? Então, por exemplo, quando você tem três cargas aqui, Q1, Q2 e Q3, Q1 e Q3 são positivas e Q2 negativo. O potencial elétrico gerado no ponto P vai ser o potencial elétrico gerado pela carga Q1, mais o potencial elétrico gerado pela carga Q2, mais o potencial elétrico gerado pela carga Q3. Mas, professor, como é que a gente calcula o potencial elétrico gerado por uma carga? Kq sobre D. Então, a gente vai fazer Kq sobre D1, que é o potencial gerado pela carga Q1, Kq sobre D2. Perceba que a carga ela não está em módulo, porque como o potencial é uma grandeza escalar, o sinal da carga vai me dar o sinal do potencial, mais o potencial Kq sobre D3. Eu tenho duas cargas pontuais, Q1 igual a 5 micro. Quanto que é o micro? 10 a menos 6. 5 microcoulombs. E uma carga Q2 igual a 2 micro. Quanto que é o micro? 10 a menos 6 coulombs. Colocados no ar, estão separados por uma distância de 10 centímetros. Sabendo que o ponto A está situado no meio, no ponto médio do segmento que une a carga Q1 e Q2, então já fica atento, ó. Q1 e Q2 tem uma distância de 10 centímetros. Então o ponto A está a 5 centímetros de Q2 e a 5 centímetros de Q1. E que o ponto B dista 10 centímetros, calcule o potencial do ponto A, o potencial elétrico do ponto A, do ponto B e a diferença de potencial elétrico entre A e B. Cuidado, a diferença de potencial é o U. O potencial elétrico é V. Vamos em frente. Potencial elétrico no ponto A. Potencial elétrico no ponto A ele vai ser calculado como sendo K, Q1 sobre D1, que é o potencial elétrico gerado pela carga Q1 no ponto A, mais K, Q2, D2, que é o potencial elétrico gerado no ponto A pela carga Q2. Então, no ponto A, nós temos duas cargas exercendo influência sobre esse ponto. E agora nós vamos fazer a operação algébrica. Não é vetorial, não desenha vetor, não tem sentido. Então, vamos lá. K, 9 vezes 10 a nona. Carga Q1 é o 5 micro, que é 10 a menos 6. E a distância? A distância da carga Q1 até o ponto A é 5 centímetros. Mas lembre-se, 5 centímetros vai ser 5 vezes 10 a menos 2 metros, tem que estar em metros. Mais K, Q2, só que o Q2 agora ele é negativo, menos 2 vezes 10 a menos 6, sobre a distância D2, que é a distância entre a carga Q2 e o ponto A, que também vai ser 5 centímetros, que em metros também vai ser 5 vezes 10 a menos 2. Vamos às contas. Simplifico 5 com 5, sobrou 9. 10 a nona vezes 10 a menos 6, 10 a terceira. Somos os expoentes. Dividido por 10 a menos 2, o menos 2 sobe trocando sinal. 3 com mais 2, 5. Aqui, 9 vezes 2, menos 2, menos. 9 vezes 2, 18, dividido por 5, 3,6, que é esse valor. 10 a nona vezes 10 a menos 6, 10 a terceira. Dividido por 10 a menos 2, sobe mais 2 com 3, 10 a quinta. Cuidado, que para fazer essa operação de subtração e de soma, você só pode fazer isso quando os expoentes estiverem iguais. Enquanto eles estiverem diferentes, vocês vão ter que mexer com a potência, igual vocês faziam lá em notação científica, para colocar as potências iguais. Então aqui o 10 a quinta ficou em evidência, 9 menos 3,6, 5,4 vezes 10 a quinta volts. Agora vamos calcular o potencial elétrico no ponto B. Deixar aqui anotado aqui já resolvido, o potencial de A. Potencial elétrico no ponto B é da mesma forma, só que fica atento.
A distância da carga Q1 até o ponto B é 10 centímetros, que eu chamei de D1', que eu já coloquei aqui 10 vezes 10 a menos 2. E a distância da carga Q2 até o ponto B, ele é de 20 centímetros, que eu coloquei D2', 20 vezes 10 a menos 2. Ou seja, o potencial do ponto B vai ser diferente do potencial do ponto A. Apesar de estar sendo gerado pelas mesmas duas cargas, eu estou em um lugar diferente, eu estou em um ponto diferente. Cada ponto vai ter o seu potencial. Então vamos às contas. 9 vezes 5, 45, dividido por 10, 4,5. E o 10 a nona com 10 a menos 6, 10 a terceira. Com 10 a menos 2 sobe e fica 10 a quinta. 9 vezes menos 2, menos 18. Dividido por 20, 0,9. 10 a nona vezes 10 a menos 6, 10 a terceira. Com 10 a menos 2, 10 a quinta. Como eu coloquei já as potências com os expoentes iguais, olha aqui o expoente está igual, eu posso pôr o 10 a quinta em evidência. Então vai ficar 4,5 menos 0,9, 3,6 vezes 10 a quinta. Ok? Então agora a gente já tem o potencial de A e o potencial de B. Como é que nós faríamos para calcular a diferença de potencial elétrico de A para B? Se a diferença de potencial elétrico ele é calculado como sendo VA menos VB, de A para B. Se fosse de B para A, seria VB menos VA. Seria o ponto que você saiu menos o ponto que você chegou. Então, a diferença de potencial, a DDP, também chamado de tensão elétrica, diferença de potencial também vai ser chamado de tensão elétrica, vai ser 5,4 vezes 10 a quinta, menos 3,6 vezes 10 a quinta. Fazendo os cálculos, nós temos que a DDP é igual a 1,8 vezes 10 a quinta. Essa é a diferença de potencial de A para B. Se fosse de B para A, nem precisa fazer a conta novamente. A DDP de B para A seria menos 1,8 vezes 10 a quinta. Tá ok? Tá ok? Então vamos lá. Solta o som, DJ. É hoje que tem questão pro desespero de vocês. É hoje que tem questão pro desespero de vocês. Letra A, ok? Letra B, ok? Letra C, ok? Atenção, tá ok? Bota na questão que eu faço tudo de uma vez. Valeu, galera. Valeu. O que eu não faço aqui para alegrar o dia de vocês, né? Vamos lá. Só vocês mesmos. A gente achou o potencial elétrico em 2 pontos apenas. Professor, mas como é que eu faria para representar o potencial elétrico em todos os pontos? Na verdade, galerinha, em cada ponto eu tenho um potencial elétrico. Então, quando a gente calculou lá o potencial A, o potencial de B, eu achei o potencial só nesse lugarzinho, o potencial em B só nesse lugarzinho. Professor, o que são essas linhas aqui que eu estou vendo aqui, ó? Essas linhas verde. Essas linhas, na verdade, elas são pontos em que vão ter o mesmo potencial. Então, se eu pegasse esse ponto, esse, qualquer ponto nessa linha e calculasse o potencial gerado pela carga QA mais o potencial gerado pela carga QB, eu teria o mesmo valor, 5,4 vezes 10 a quinta volt. Essa linha nós vamos chamar de linhas equipotenciais. Professor, o que é uma linha equipotencial? Uma linha equipotencial são pontos que possuem o mesmo potencial. Equi vem de igual, mesmo potencial. Ah, então cada uma dessas linhas é um potencial diferente? Exatamente. E o potencial elétrico no ponto A, ele está numa linha diferente do potencial elétrico no ponto B. Mas todos os pontos nessa linha que estão passando pelo ponto B, que eu vou destacar aqui de branco, elas vão ter o mesmo potencial. Perceba que a DDP de A até B, ou de qualquer ponto entre essas duas linhas, dá o mesmo valor. Professor, como é que eu faço? Como é que eu faço para desenhar isso? Não se preocupe. Vocês não vão desenhar essas linhas. Vocês não vão ter que fazer todas essas linhas. As mais simples a gente vai ver nas próximas aulas. Para vocês brincarem um pouquinho, já que vocês querem construir, o programa computacional já vai fazer isso para a gente. Ó, tá vendo aqui embaixo?
Tem um QR Code, você aproxima o celular com o QR Code que ele já vai abrir na página desse simulador. Ou, se você não tiver o leitor de QR Code, tiver no computador, clica aqui no link, ó. Clica aqui no link e abre. Aí você vai brincar. Coloca as cargas, uma carga, duas cargas, desenha o campo elétrico, desenha o potencial elétrico, vai com o medidor de potencial, veja o potencial em cada ponto. Para ilustrar, eu vou abrir aqui só para a gente brincar um pouquinho. Eu vou colocar aqui uma carga positiva. Opa, o que são essas setas? Essas setas é o nosso campo elétrico. Tá? Se eu colocar uma outra carga negativa, olha o que vai acontecer. Ó, professor, o vetor campo elétrico ele sai da carga positiva e chega na carga negativa. Olha, professor, eu estou vendo isso agora. Ó. Vou colocar um sensor. O que é esse sensor? Na verdade, esse sensor ele vai desenhar o campo elétrico em cada ponto. Ah, então aqui nesse ponto eu tenho um campo elétrico para a direita. Nesse ponto, olha só, professor, eu tenho, olha o campo elétrico, olha o campo elétrico, olha o campo elétrico, e vai afastando, o campo elétrico vai diminuindo, vai aproximando, o campo elétrico vai aumentando. Que coisa, olha mais uma vez, o campo elétrico tangencia a linha de força. Ah, professor, eu entendi, essas duas cargas aqui, elas têm a mesma intensidade. Mas e se eu tivesse aqui uma carga de 2 nanocoulombs? Coloquei mais um aqui, ó. Ó, já teve uma alteração. Eu tenho mais linhas saindo dessa região do que chegando nessa região. Então, nessa região, o campo elétrico está mais intenso. Ok? Olha o tamanho do vetor. Agora, a gente vai avaliar só o potencial. Olha aqui. Por exemplo, ó, nesse ponto aqui, o potencial vale 8 volts. Nesse ponto, o potencial vale menos 12 volts. Perceba que apesar da carga aqui ser de 2 nanocoulombs, que eu coloquei duas cargas positivas, por estar mais perto da carga negativa, esse potencial elétrico aqui vai ser negativo. Mas se eu aproximar aqui, esse potencial elétrico vai ser positivo. Então, em cada lugarzinho, eu vou ter um potencial elétrico diferente. Então, eu vou marcar alguns pontos aqui para vocês verem como é que vai ficar. Ó. Eu vou ter uma linha de potencial aqui. Outra linha de potencial aqui. Outra aqui. Opa! Essa já vai ser aqui. Opa, essa aqui já vai ser predominantemente da positiva. Ok? Então aqui, ó, mais linhas. Da mesma forma que quanto maior a concentração das linhas de força, mais intenso era o campo elétrico, a gente pode perceber que quanto maior for a concentração das linhas equipotenciais, maior vai ser a intensidade do campo elétrico. E mais, a gente vai tomar o cuidado de quando nós tivermos uma carga maior, a gente desenha mais linhas circulares em torno dessa carga maior. E quando tiver uma carga menor, a gente vai desenhar menos linhas em torno dessa carga menor. Então, em cada lugarzinho aqui, eu vou ter um potencial diferente. Outra observação, professor, e se as duas cargas elas tiverem a mesma intensidade? Nesse caso, essa aqui vale 1 nanocoulomb e essa 1 nanocoulomb. Perceba o seguinte, que quando eu estiver bem no meiozinho, bem no meio, o potencial não vai ser zero. Ó. Em lugar nenhum o potencial vai ser zero. Lá no infinito, o potencial tende a zero. À medida que você vai afastando, o potencial vai diminuindo. Aí, como é que ficariam as linhas equipotenciais? Vou pôr aqui, ó, 39,39 volts. Uai, professor, aqui também vai ter 39,39 volts. Uai, então, você está querendo me dizer que aqui eu vou ter um potencial de 22,93 e eu vou ter outro lugar com potencial de 22,93? Exatamente. Vai existir um outro lugar aqui em que o potencial vai ser 22,93, mais ou menos aqui. Ah, professor, eu tenho um potencial aqui em que vale 19,9. Então, vai existir um outro lugar aqui com potencial igual a 19,9, ok? 19,12. Então, deixa eu pegar aqui. Ó, cheguei onde eu queria. Ó, cheguei onde eu queria. O que eu quero que vocês percebam?
que quando eu tenho duas cargas de mesmo sinal, ficou parecendo uns olhão, professor, quando eu tenho duas cargas de mesmo sinal, independente se elas têm a mesma intensidade ou não, elas vão ter algumas linhas que se encontram, algumas linhas equipotenciais. Grava isso porque na próxima aula a gente vai fazer as linhas equipotenciais junto com as linhas de força. E vai existir uma relação entre as linhas de campo e as linhas equipotenciais. Então é isso, galerinha. Depois vocês vão lá, abrem o aplicativo, brinca com calma, tá? Para vocês visualizarem isso e ficar bem intuitivo. Agora você vai pegar o material de exercício para você fixar esses conceitos antes de nós irmos para a próxima aula, tá bom? Beijão, até mais!